Como essa gravação vai para o YouTube, então vou fazer aqui uma apresentação geral. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Clarice, sou psicanalista, coordenadora da Escola Tamoio de Formação Popular, e junto com meus camaradas Luiz Alberto Júnior e Pedro Ambra, estou coordenando esse curso de Introdução à Psicanálise Proletária, que se encerra hoje, dia 2 de dezembro, com uma conferência aberta agora do professor Alisson Mascaro. Nesse curso, a gente desenvolveu, ao longo de 3 meses, algumas questões muito importantes de articulação entre psicanálise e marxismo, mas pensando no campo da prática psicanalítica, que não é entendida aqui como um consultório restrito, mas como uma prática de escuta em território, que pode ser feita aí das mais diversas formas, contanto que se considere a existência do inconsciente, consideramos que há a presença de um psicanalista, né, de uma psicanalista, e a gente passou, então, por temas que foram centrais para a gente pensar essa articulação, né, como, por exemplo, a noção de sujeito em conflito, pensando essas diferenças, as diferenças de conflito entre Marx e Freud, passamos pela noção de sintoma, passamos pela relação com a ideologia e com a revolução, passamos por traços básicos de economia política com a professora Rafaela, discutimos com a Mignon Lins questões sobre território, marxismo, a partir da perspectiva do Althusser e psicanálise. Enfim, fizemos aí uma sequência de aulas que muitas vezes não se articularam diretamente umas às outras, mas acho que pelas relatorias dos camaradas que também compuseram esse curso, puderam dar uma certa sensação de continuidade do pensamento clínico para um pensamento teórico mais crítico, mais próximo à materialidade. Então, foi uma primeira aposta boa, eu fico muito feliz de ter compartilhado ela aqui com tantos camaradas valorosos, foi uma experiência muito importante. Veremos aí nossos próximos passos, então também estou pedindo para seguir a Tamoio nas redes, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, temos aí outros cronogramas a serem cumpridos, tanto na perspectiva política quanto na perspectiva da educação, né? Então, sem mais delongas, quero apresentar nosso querido camarada de hoje, que é o professor Alisson Mascaro. Ele é professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. É graduado em Direito também pela USP, advogado, professor emérito e implantador de cursos de graduação e pós-graduação em Direito em várias instituições no Brasil. Autor, dentre outros livros, de Estado e Forma Política, Crise e Golpe, e Crítica do Fascismo, pela Boitempo, e Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito, pela editora Atlas. Bom, o Alisson é um camarada muito querido, e acho que vocês sabem que quando a gente fala camarada, a gente está falando de um outro laço social, que não é só esse laço social da docência, que não é só esse laço social do afeto e da amizade, mas é um camarada com quem a gente compartilha horizontes revolucionários, horizontes políticos de emancipação, né? Então, por isso, estou muito, muito feliz e muito animada de escutá-lo, porque sempre que eu escuto, acho que reativa esse meu ímpeto revolucionário, eu saio sempre muito engajada em fazer a revolução. E o Alisson, então, vai falar com a gente hoje sobre um sujeito para a transformação social. Muito obrigada, Alisson, a palavra é toda sua. Querida Clarice, bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todas e todos, uma alegria estar com todas e todos vocês na Escola Tamoio. Tenho tido notícias, acompanhado o trabalho de todas e todos. Para mim é uma alegria ver tantas pessoas que, neste caso, deste curso, ou são da psicanálise, ou se aproximam da psicanálise, e, ao mesmo tempo, da luta política transformadora da sociedade. Então, ao ver a especial junção, pouco, inclusive, a vida na nossa sociedade entre
quem luta as lutas do inconsciente, quem luta as lutas da sociedade, da classe trabalhadora, eu aceitei esse convite da Clarice, do Pedro Ambra, e com muita alegria vim aqui estar com vocês para refletir e compartilhar sobre este sujeito da transformação social, este sujeito que somos nós e com os quais, sujeitos com os quais lidamos em nossa luta política, social, e para mim pensar o nosso tempo, poder avançar na compreensão científica do nosso tempo, é fundamental na nossa esperança de que nós consigamos, junto com a sociedade, transformar o mundo. Então eu quero dar aqui este abraço a todas e todos e quero começar esta reflexão dizendo que muito daquilo que me ocupa nos termos da produção intelectual, da filosofia, da tentativa de compreensão da política do nosso tempo, não é entender aquilo que eu chamo de factualidade das dos nossos acontecimentos e dos eventos sociais. Mas, muito pelo contrário, é buscar alcançar aquele nível, eu diria, mais decisivo, determinante, que é o nível das formas da sociabilidade. Para mim, esta sempre foi a ocupação mais decisiva. Eu dedico a estas questões, dentre outros livros, um que se chama Estado e Forma Política. Para mim, a forma da sociabilidade é decisiva, porque se começamos a trabalhar com um problema social a partir dos conteúdos que se apresentam e que nós mesmos e mesmas desenvolvemos neste contexto da reprodução social, nós muitas vezes estamos adstritos às factualidades que não revelam o eixo, a estrutura decisiva da própria sociabilidade. Ao trabalharmos com forma social, estamos tratando exatamente daquilo que é o contorno, eu diria, pleno do nosso problema e da nossa própria potência de transformação social. Nossas contradições decisivas, nossas forças fundamentais estão nas formas de sociabilidade. E digo isto porque nesta manhã falarei a todas e todos a respeito do sujeito, que tem aqui, na verdade, uma miríade de possibilidades de acepção, dado que a psicanálise trabalha com o sujeito psicanalítico do inconsciente, nós trabalhamos com o sujeito político, o sujeito jurídico, e alguém dirá, todos eles são seres humanos e indivíduos, só que isto perde de cena totalmente aquela dimensão das relações específicas, das interações histórico-sociais também específicas, que constituem para este indivíduo dado enquanto, alguns diriam, uma corporalidade que tem uma individuação, perde-se então as relações muito específicas que fazem com que, em algumas interações sociais, ele seja um sujeito de direito, em outras, um sujeito político, em circunstâncias da sua própria formação íntima, psíquica, do caráter, o sujeito da psicanálise, lembrando que ele não é um ou outro e outro, ele é sempre todo ele, em todos os momentos, um sujeito de direito, um sujeito político, um sujeito da psicanálise. No entanto, nós fazemos aqui uma espécie de decomposição para podermos pensar as variadas esferas, todas elas constituintes desta subjetividade. Pois bem, ao invés de trabalharmos com a ideia de que alguém sofre, e a nossa primeira forma de lidar com isto é a empatia imediata, e isto não se deve negar, a pergunta decisiva é por que toma forma este sujeito, deste modo? Então, mais do que pensarmos no imediato da sua condição, que eu diria que é a factualidade, o evento, o acontecimento daquele sujeito, a pergunta decisiva aqui é por que ele é um sujeito e por que se apresenta enquanto tal? E por que, via de regra, referências, problemas, contradições, potências, afetos deste sujeito
são praticamente os mesmos de todas as demais pessoas. Porque ao pensarmos nós em relações familiares de base ou ausência de família, na base da formação desta criança, depois também este sujeito quando adulto, este sujeito quando criança, sujeito quando adulto, devemos pensar na forma da família, porque ela perpassa, cada qual ao seu modo e cada qual com os seus acontecimentos distintos, ela perpassa todos os sujeitos, constituindo e dando, inclusive, coerção necessária, seja pela presença ou pela ausência, a todos os sujeitos. Quem tem sofre, quem não tem sofre também. Esta forma da família. Então, eu diria que o fundamental para alcançarmos o ponto de tomada de horizonte transformador de mundo é entendermos por que nos relacionamos desta forma. E então, a partir de todo este ferramental, de todo este horizonte, será possível, eu diria, aplicarmos estas descobertas, descermos um degrau da escada, para entendermos as circunstâncias das reproduções dos sujeitos em específico, a partir das formas que constituem estes mesmos sujeitos. Então, não se pode apenas fazer este volteio, que é o imediato de chegar ao sujeito, pela própria narrativa imediata do sujeito, pela própria, eu diria, interpelação do imediato do sujeito, porque exatamente também a psicanálise opera neste nível, com o mesmo movimento que fará o marxismo de modo geral. É preciso cavucar para descobrir o sintomal, aquilo que não se revela no primeiro momento deste próprio sujeito, ou aquilo que não se fala no primeiro momento deste próprio sujeito. Portanto, buscar as formas é também fazer este movimento, diria eu, no atacado, porque exatamente, para a maioria das pessoas, somos nós indivíduos que aí estamos e temos uma vida, para o pó voltaremos, e mais ou menos nesta vida o que importa é ser feliz, sofrer menos, ou qualquer outra fantasia que constitua o dia a dia das pessoas, viver com Deus, viver moralmente de modo digno, enfim, quaisquer possibilidades aqui de delinear este belo ou trágico cenário que se nos acompanha. Ninguém me ama, ninguém me quer, como diria a música, ou então, se Deus está conosco, quem é contra nós, tanto faz, porque sempre estamos aqui no imediato, tanto do pior quanto do melhor, para uma espécie de enfrentamento que não sabe por que enfrenta. E exatamente perguntar sobre as formas sociais é perguntarmos por que todos e todas nós devemos, em algum momento, crer que Deus, se é por nós, quem será contra nós, ou por que em algum momento todas e todos nós passarão pelo encontro com a música da Nora Ney, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, e fará sentido para todas as pessoas em algum momento da vida, ao menos, e para muitas pessoas em muitas vezes da vida, e para algumas, eventualmente, a vida inteira. Bem, então, exatamente o que eu estou aqui propondo nesta minha reflexão é pensarmos estas formas da sociabilidade que não são, aqui, formas, eu diria, compulsórias ahistóricas, compulsórias fora da história, elas são compulsórias historicamente. E aqui, portanto, pensar formas sociais é pensar sempre uma historicidade fundante, e agora vem um problema. Esta historicidade fundante que faz com que família não seja um dado eterno, seja um dado de formação social a partir de formas sociais históricas específicas. Este dado constituinte, bem como o dado da política, somos cidadãos e cidadãs, estes dados são históricos, é verdade, não havia cidadania nos termos pelos quais conhecemos na Idade Média. Não havia, no tempo da Europa feudal, alguma coisa parecida com isto. E, no entanto, senhoras e senhores, tudo aquilo que é histórico nas formas sociais nos é apresentado, se nos revela como se fosse eterno. Porque no tempo em que nós nascemos, até o tempo em que nós morreremos, nós, sujeitos, todas nós, viveremos praticamente todos os espaços de nossa vida, todos os recônditos das nossas relações sociais, sempre sob essas formas. Então, nascemos sob um horizonte da família, morreremos sob o horizonte da família. E alguém dirá,
Ah, mas se alguém viver bem, quase centenário, viver bem aqui no sentido de tempo de vida, se alguém viver uma vida extensa, daqui 80 anos, as formas da família serão muito diferentes. Senhoras e senhores, quase não mudam nada em 100 anos. Tanto é que eu estou olhando aqui, metade de vocês está com a câmera ligada, eu estou olhando, mais ou menos, nenhum de nós viveu num tempo no qual, em décadas dos meados do século XX, nós tivemos por lá movimentos, eu diria, de um certo aggiornamento, como se diz em italiano, uma certa atualização estética, de gente que se achava jovem e que, portanto, tinha lá uns dísticos de rebeldia e de uma certa juventude transviada, como se dizia ao tempo, e que tinha exatamente, estou falando aqui no nível da estrutura linguística, cuja forma é a mesma, que tinha, por exemplo, dimensões como estas das gírias. Nenhum de nós aqui vivemos no tempo de gírias, como, por exemplo, uma brasa mora, enfim, que são coisas do tempo do Roberto Carlos, ou algo assim. Um broto legal, enfim, coisas desse tipo. E, no entanto, nós estamos com gírias como outras muito distintas do século XXI, e mais ou menos entendemos alguém que diga que tal fulana era um broto legal, e entendemos que é uma brasa mora, e a pessoa mais ou menos, quando escuta alguma coisa como é nóis e sangue bom e coisas que são daí para frente, até chegar às gírias que vocês e eu também não conhecemos, que são as de quem tem 15 anos de idade, está produzindo, portanto, a pauta da gíria do século XXI presente. O que estou dizendo é que nós mais ou menos nos entendemos, porque a estrutura da forma social da língua é a mesma. Eu posso salpicar de broto legal, é uma brasa mora, e aí Joe, e coisas mais, mas tudo isto, ou então, como fala a classe média paulistana, e aí man, enfim, que são típicas expressões de playboys, mas de aí man, e aí mano, enfim, etc e tal, tudo isto mais ou menos entendemos, porque a forma da língua é a mesma. Porque por mais que digamos é nós, e isto parece que soa ao ouvido de alguns como um atentado à própria declinação verbal, no entanto, operamos ainda na forma linguística sujeito, verbo, predicado. Por mais que a gente possa colocar umas palavrinhas que nós não entendemos, mas isto houve sempre e sempre haverá. Estou dizendo que a estrutura não muda em 70 anos de língua, e as pessoas imaginam que a língua é altamente dinâmica, e ela é mesmo, e ao mesmo tempo ela é altamente estática, assim como todas as demais dimensões. Então, quem viveu a década de 60 e 70 dizendo nunca mais a família será a mesma, enfrenta as mesmas questões da família. Tirando, obviamente, alguns detalhes desta história, mas eu volto a dizer do nível da estrutura, que é o nível das formas. É por isso que as formas sociais são históricas, mas para nós elas se nos apresentam como eternas. Porque por mais que rode, o problema da família é o mesmo. O problema da subjetivação nas formas, eu diria, basilares da dimensão social são os mesmos. Então, as pessoas continuam pobres com estratégias as mais variadas, mas sempre estratégias da pobreza, seja no tempo daquilo que eu chamo, e muita gente no marxismo chama de Fordismo, seja nos tempos do pós-Fordismo. Então, em ambos os tempos, a pobreza, a exploração do trabalho da classe assalariada se dá sob as mesmas formas. Claro, com dispositivos e estratégias que, esses sim, vão variando, tanto do broto legal para o enóis mano, aqui poderia-se dizer, alguém é trabalhador com carteira assinada e dá glória ao Getúlio Vargas por ter uma CLT, e alguém hoje é empreendedor de si mesmo vendendo brigadeiro. Mas, em ambos os casos, o capital não é dessa pessoa. O capital é do capitalista. Portanto, de ser trabalhador assalariado a vender brigadeiro, certas estruturas constituintes nossas da propriedade privada mantêm-se as mesmas. A propriedade privada dos meios de produção, de 1950, quando alguém era trabalhador da fábrica e tinha lá leis trabalhistas que lhe davam alguns direitos sociais, para hoje, onde não há lei trabalhista quase nenhuma e direito social quase nenhum, o que temos aqui basicamente é a mesma dimensão da reiteração
da forma da propriedade privada que não foi sequer arranhada em 50, 70, 80 anos nos termos da sua distribuição. E, portanto, basicamente as formas sociais são as mesmas. A experiência que teve a avó de alguém 70 anos atrás de ser pobre e miserável, mais ou menos é a mesma do neto ou da neta no século XXI, que já tem celular, já tem Instagram, já sabe tirar foto instagramável, já sabe olhar para alguma parede de algum da Vila Madalena e ver duas asas pintadas bem coloridas e sabe que fica no meio disso e tira uma foto. Esta pessoa que tem vários dispositivos do cotidiano que a sua avó não tinha, sua avó não saberia manipular eventualmente alguns ferramentais da tecnologia, não teria estas informações tão presentes. Muito bem, e inclusive esta pessoa que tira a foto com na frente de duas asinhas, ela faz assim com a testa, porque ela já aprendeu também num tutorial de YouTube que isto faz a foto ficar melhor e que com carinha de nervosinho pessoas dão mais likes e eventualmente curtem mais estas coisas. Mesmo assim, esta pessoa continua pobre. Mesmo assim, a dinâmica de vida desta pessoa está sob formas sociais, todas elas que dão constrição e que dão, portanto, limites, têm coerção naquilo que é a possibilidade de vida. O que eu quero dizer é que mesmo tirando foto na frente de duas asinhas coloridas na Vila Madalena, esta pessoa paga boletos. Esta pessoa faz, enfim, toda uma vida voltada a ter que trabalhar para dar conta da sua dinâmica imediata, enquanto o neto daquele que era o fazendeiro, na terra na qual aquela avó era explorada como trabalhadora rural, este neto deste fazendeiro, ele está fazendo uma viagem para Nova York, está aplicando numa certa holding de investimentos e até tira foto no beco do Batman na frente da asa também, e também faz assim. De tal modo que as pessoas têm esta, eu diria, ilusão muito imediata de que então melhorou-se o tempo histórico, porque 80 anos atrás, o que escutava, ou o que fazia, ou como posava o pater familias, o dono da fazenda, quando tirava uma foto com a sua senhora, como ele diria, seus filhos e netos, era a foto, eu diria, mais patriarcal possível, do homem sentado no meio da cena da foto, a sua mulher do lado, filhos conforme a idade distribuídos do lado e netinhos por detrás. E, eventualmente, hoje o neto desse sujeito está lá com a sua companheira e a companheira diz assim, sai daí que agora a asa é minha porque você está sendo machista. Muito bem, até isto já se tem. E ele continua dono de uma fazenda. E a outra que tirou a foto, eventualmente, na frente da mesma asinha, esta pessoa continua sem fazenda, sem terra, tendo que trabalhar, aí eventualmente não mais na terra, porque a terra já é mecanizada, aí ela trabalha eventualmente no call center. Então, senhoras e senhores, efetivamente eu estou dizendo que as formas sociais são históricas, mas nós não entendemos que elas são históricas. Para nós elas são eternas, porque a avó desta moça viveu em outras circunstâncias, as mesmas circunstâncias dessa moça. Ela também viveu o mesmo horizonte de mundo, as mesmas expectativas. Também, desgraçadamente, porque isso não é nada bonito, também se fazia, no tempo da avó, 70 anos atrás, uma ideia de que o príncipe encantado, que seria a figura, o sujeito do amor mais desejado da vida, para aquela senhora, seria o filho do fazendeiro. Porque ele é rico, ele foi para a cidade, ele fez faculdade, ele usa perfume e quaisquer coisas que seriam dísticos do príncipe encantado. Bem como para esta moça de agora, sua neta, o príncipe encantado continua sendo rico, continua sendo simpático, continua sendo quem tem um dispositivo de conversa, eu diria, não pesado, não interessante e, via de regra, quem consegue falar sobre a beleza do vinho que borbulha e a alegria de comer aquele tiramisu que só se comia na Itália quando se fez a viagem para Florença, só consegue fazer isso efetivamente quem tem uma condição de formas sociais objetivas que permitam consumir viagem para Florença, consumir o tiramisu e etc e tal. Esta pessoa parece o príncipe encantado, porque de fato o dispositivo, eu diria,
material, econômico da vida permitiu tantos acúmulos de transações relacionais que de tiramisu será bonito o voo da Air France, ou melhor, o voo da Alitalia. Houve pessoas que tiveram esta experiência, que via de regra é uma experiência a partir de um corte econômico, de classe. Então, efetivamente, a história do Príncipe Encantado continua a mesma. Por mais que esse Príncipe Encantado possa ser, eu diria aqui, atualizado sob dísticos os mais distintos. No entanto, continua sendo uma pessoa simpática, e a simpatia quase presume ter um tempo para poder pensar como chegará para outra pessoa e conversará. E tempo, quem tem é quem não trabalha. Porque quem trabalha e quem tem uma vida toda marcada pelas coerções de que tem que atravessar uma cidade, 2 horas de ônibus, de trem, de metrô, 3 horas de ônibus, trem e metrô para ir, mais 3 para voltar, não tem condição de ficar olhando no espelho e dizendo: eu chegarei naquela moça, que cara bonita eu farei para que ela goste de mim e que eu pareça simpático. Ou então, estas espécies de, eu diria, frases de efeito, ou então este galanteio, esta fleugma típica da burguesia, que só pode se desenvolver, como se desenvolveu historicamente, nos cafés de Viena, ao tempo em que o Freud estava por lá e na mesa do lado alguém então soltava uma frase de efeito, e até o Freud, eventualmente, tomando seu cafezinho, parava para escutar a conversa da mesa vizinha e guardava isso para si, etc. e tal. Este ambiente no qual se cruzava o pintor, a pintora, o músico, a música, o Mahler, o Freud, e etc. e tal, e de vez em quando passava o Thomas Mann ainda nesse local. Esta coisa, ela demanda de nós um dispositivo de formas sociais que apenas uma minoria tem. Então a maioria tem outras formas de dispositivo. Não é que haja para alguns e não haja para outros. A sociabilidade é compulsória para 100% dos sujeitos. No entanto, os dispositivos dessa sociabilidade estão sempre sob formas sociais determinantes. E quem tem capital tem a possibilidade de alguns dispositivos que quem não tem o capital, estas disponibilidades, essas pessoas não têm. Estou dizendo isso porque agora vem um problema decisivo. Que problema é este? Tudo aquilo que envolve o sujeito, a subjetividade, é histórico e parece para o sujeito eterno. Tudo que é decisivo. Eu quero fazer o corte aqui, porque, obviamente, se tomarmos alguém que está aí com 20 anos de idade e perguntar: toda pessoa precisa dizer é uma brasa amora? Ela dirá que não, porque isso é uma coisa ridícula do tempo da avó, que dizia uma coisa como essa, daquele cara muito ancião, que é um tal de Roberto Carlos. Então é assim que as pessoas reagem à dimensão daquilo que é contingente, factual, eventual. No entanto, o que estou aqui propondo e aqui expondo é que há determinações de nossa vida que são efetivamente para nós, a princípio, incontornáveis apenas por nós mesmos. Nós não sabemos sozinhos sair destas determinações, e tudo isso é histórico, de tal sorte que estruturas como, por exemplo, a da língua, são compulsórias para nós, são eternas, de tal modo que, inclusive, naquela proposição lacaniana do inconsciente que se vai dar aqui mediante pulsão e linguagem, a linguagem para nós será sempre pensada do mesmo modo. Ou seja, do dia em que nascemos, pai, mãe ou responsável, que cuidaram de nós, até o dia em que nós morrermos, nós sonharemos com a língua e nós narraremos a partir da língua que foi a língua estruturante da nossa subjetividade. No caso de praticamente 100% dos brasileiros e brasileiras, em português. Tanto assim que quando alguém narrar ao contrário ou falar alguma coisa em outra língua, isto é até uma espécie de evento analítico para ser estudado, porque alguém então sonha em inglês, enfim, porque alguém sonha em tupi-guarani ou algo nesse sentido. Nós só sabemos pensar a partir da língua que é nossa, de tal modo que a nossa língua é eterna para nós. Nós sempre nos disponibilizaremos a entender nossa própria narrativa de mundo e a fazer esta narrativa a partir dos domínios linguísticos que nós fazemos. E claro, esse domínio linguístico pode ser permeado por muitas referências de outras línguas. Enfim,
não são vocês, inclusive são inimigos de vocês, meus queridos e queridas da psicanálise, mas há muita gente que hoje, num nível comum e reiterado, dizem assim, vamos fazer um mindset, enfim, dar um reset, enfim, na nossa vida. Vejam, essa pessoa que diz assim, vamos dar um reset na nossa vida, está usando exatamente uma palavra em inglês, reset, e fazer aí um mindset, que eu não sei o que seria isso, enfim, já estou sabendo, inclusive, que para se diferenciar de outras pessoas, há quem já esteja fazendo mindset quântico, porque isso, inclusive, melhora o cartaz da própria Clarice. Você deve fazer aí uma espécie de psicanálise marxista quântica, porque as pessoas ficarão na tag mais felizes ainda por buscar uma coisa desse nível. O mindset da ideologia. Um dia eu já falei isso numa ocasião, as pessoas quase tomaram a sério. Enfim, isso é um absurdo, só para constar, antes que cortem, depois fazem a edição do vídeo, e aí acham que eu estou propondo isso. Bom, então, estou lhes dizendo, falar, ainda que eu diga, vamos fazer um mindset, eu disse, vamos fazer um mindset. É só uma palavra em inglês. O resto da estrutura linguística usa a forma da linguagem como nós sempre usamos, o português. E isso para nós é eterno e compulsório, porque nasceu no Brasil e fala português. Trocou para Ciudad del Este, habla espanhol. É miraculoso, porque é uma coerção total do sujeito. Nasceu em Ciudad del Este, fala espanhol. Nasceu em Foz do Iguaçu, fala português. Isto por quê? Porque Althusser, este grande pensador do marxismo, descobriu que aquilo que nos constitui nestes níveis pelos quais nós falamos português e o outro fala espanhol, são aparelhos ideológicos que reiteram a todo momento formas sociais das quais nós não conseguimos escapar. Então, quem nasceu em Foz do Iguaçu, além de ter um pai e uma mãe que falam português, e quem nasceu atravessando a ponte em Ciudad del Este, além de ter um pai e uma mãe que falam espanhol, ou se não tem um pai e a mãe, tem um responsável que fala espanhol, é quase compulsório que lá em Ciudad del Este, esta pessoa escute uma televisão e veja uma televisão que dê notícias sobre o trânsito em Ciudad del Este, ou então se a pessoa tem direito a se operar no hospital tal, que falará, esta televisão dando essa notícia, em espanhol, dirá. Mas a televisão que ele pega lá, ele pega na mesma antena a televisão da Globo de Foz do Iguaçu. Sim, mas como ele mora em Ciudad del Este, tem um registro de Nacional do Paraguai, a informação de como ele faz uma cirurgia interessa mais que ele saiba aquela do país dele do que do outro país. Então, ainda que ele pegue 2 canais, ele terá que ter mais atenção às coisas que dizem respeito à vida dele, que está lá em Ciudad del Este. A mesma coisa com quem é de Foz do Iguaçu. Ou seja, automaticamente, um vê Globo e o outro vê ABC Color. E cada qual vê o reacionarismo pelo seu canal de televisão falando, todos os dois são reacionários, mas ambos que falam a mesma forma reacionária do mundo, cada qual fala sobre uma língua diferente. E, além disso, do pai e da mãe da televisão, do rádio e etc e tal, dos amigos da rua, etc e tal, tem a escola, que, a partir de uma certa idade, faz com que esta criança, de um lado, aprenda toda a estrutura da língua portuguesa, do lado de lá, aprenda a estrutura da língua espanhola. Do lado de lá, leem Roa Bastos, do lado de cá, leem Guimarães Rosa. Nem lá nem cá andam lendo essas coisas, mas a princípio seria o dia ideal pelo qual alguém leria o grande escritor do Paraguai e o grande escritor do Brasil, um dos grandes escritores de cada lado. Pois bem, estou dizendo que é compulsório, o aparelho ideológico nos dá a língua, e não só nos dá a língua, mas nos dá também dimensões como sou brasileiro, sou paraguaio. E tudo isso tem que fazer uma construção, porque que será sou brasileiro? Posso dizer, se moro em Foz do Iguaçu, olhando para um Paraguai, seu país tem esse tamanho, o meu tem esse. Isto já é uma dimensão do tamanho como sendo um elemento de dispositivo de concorrência e gozo, que a criança aprende também psicanaliticamente para outras coisas, de tal sorte que, então, tanto aqui dá uma circunstância quanto outra, tanto se dá aqui estabelecer o nível de dizer o que é maior é melhor para questões como tamanho do país. E as senhoras e os senhores já sabem o quanto isso se dá em termos, meu carro é maior que o seu, enfim, não preciso continuar no exemplo. E, do outro lado, small is beautiful, mas o meu país é um país de coitadinhos, coitadinho dele, é um país que pôde lutar bravamente, então os nossos soldados são melhores do que os de vocês, porque os de vocês eram pegos compulsoriamente, enquanto escravizados, para lutar contra a gente ia com força, a gente ia com brio,
enfim, cada qual acha o que organiza o seu dispositivo de mundo, a sua fantasia constituinte de ser nacional. Ser nacional é uma forma social, pelo qual, então, uma criancinha, só porque nasceu do lado do rio, ela passará a vida inteira ouvindo ser paraguaio é bonito, ser paraguaio é legal, ser paraguaio é horroroso, e o lado de cá faz a mesma coisa. Ser brasileiro é legal, ser brasileiro é bonito, ser brasileiro é horroroso, o brasileiro vota no Bolsonaro, onde já se viu uma coisa como esta, brasileiro desce do avião e aplaude o avião pousando, que coisa ridícula, coisas mais. Pois bem, dimensões como tais vão constituindo formas como esta da forma política, que neste caso está ancorada neste discurso da forma nação. Os brasileiros, as brasileiras, os paraguaios, as paraguaias. Agora eu chamo a atenção para o decisivo. Nós vivemos a vida inteira, quando somos de esquerda, bonzinhos e boazinhas, a dita esquerda liberal, nós passamos a vida inteira dizendo assim, deveríamos diminuir a distância que separa a ideologia nacionalista brasileira da ideologia nacionalista do Paraguai. Porque onde já se viu, somos todos irmãos, todas irmãs, nasceu do lado de lá, nasceu do lado de cá, é tudo ser humano. Esse discurso bonzinho, ele é bonzinho, ele não é o discurso de dizer, vou matar o Paraguai. Ou então, o discurso, vou invadir Foz do Iguaçu e derramar sangue para honrar, enfim, a Guerra do Paraguai do século XIX. Não é uma coisa como tal, é um discurso bonzinho. Devemos dar SUS também para um paraguaio, se eventualmente ele atravessou a ponte e caiu na frente de um hospital do lado de cá. Será que a estrutura de atenção psicossocial do Brasil no SUS deveria dar atenção também a paraguaios? A pessoa de esquerda diria sim. Sim, a pessoa de direita diria não, jamais. Enfim. Mas ainda esse discurso de esquerda, somos bonzinhos, somos boazinhas, queremos o bem do outro, ele não alcança um dado decisivo. E qual é? Por que um ser humano toma uma forma de sujeito político que diz que pertence este sujeito a uma nação, a um Estado? Por que estes sujeitos do mundo são todos eles separados em 193 subjetivações de nações políticas, para dizer o mínimo, porque tem muito mais do que isso. Lembrando que a Espanha é um Estado só e tem várias nações. Então alguém dirá, eu não sou espanhol, sou catalão. Enfim, então tem mais de 193, é óbvio. Pois bem, por que, mesmo assim, nós não enxergamos este dado que é o dado decisivo? Por que o mundo não é uma terra só? Porque há aqui uma diferença de estados. E por que mesmo quando a gente é bonzinho ao extremo, nós dizemos, usarei os instrumentos políticos do meu estado em favor do meu povo e do povo dos outros estados, mas nunca passa por nós dizer assim, o problema também é que as pessoas do mundo sejam submetidas à forma estatal. Então, isto que é o elemento da forma social é tão incompreensível para nós que parece eterno, porque jamais mudará a condição de que um sujeito esteja sob o Estado. Esse sujeito pode mudar uma política pública do Estado, dizendo, ao invés de matar paraguaio, salvemos paraguaios. E o Paraguai pode dizer a mesma coisa, ao invés de termos aqui o Stroessner fazendo o que faz, que venha o padre Fernando Lugo, o bispo Fernando Lugo, e dê comida para o povo. E logo em seguida o bispo Fernando Lugo sofreu impeachment em um dia, mais ou menos como a Dilma Rousseff sofreu em alguns meses. Pois bem, a estrutura mais ou menos da política continua a mesma. A pergunta decisiva aqui é por que opera sob forma estatal? Então, quando nós observamos as formas como são dadas, e para nós elas parecem eternas, nós observamos que uma primeira etapa da discursividade da ação política, ela sempre é uma espécie de bondade a partir das formas já dadas. Eu rejeito profundamente que nós estanquemos a nossa luta nesse nível. Que o Estado brasileiro seja bonzinho, que CAPs possam atender paraguaios. É óbvio, não é que eu estou dizendo que CAPs não atenderão paraguaios, não é isso, mas por que a estrutura dos recursos que se orientam à saúde mental, por que a atenção psicossocial, por que estes recursos são administrados mediante uma sociabilidade capitalista que diz assim, o Estado arrecadou, dará 0,01% da arrecadação federal para CAPs.
se virem. E aí dizem assim ainda. E tem mais. Se quiserem ser de esquerda e atender paraguaios, será a mesma quantidade de profissionais de saúde no posto CAPS em Foz do Iguaçu. Então eles atendem paraguaios e brasileiros, atendendo por 4 minutos cada um dos pacientes. Se vocês não quiserem atender os paraguaios, dá na conta de 8 minutos para cada brasileiro que vocês atendem. Ou seja, ainda criam estes artificiais e imbecis dilemas, quer dizer, querem dar políticas públicas, o orçamento é o mesmo. Querem ampliar a política pública, azar daquele ou daquela que é o cidadão ou a cidadã que receberão esses cidadãos os serviços das políticas públicas, porque o orçamento não muda. A grande questão e decisiva é por que há orçamento? Porque a forma mercadoria fazendo com que haja uma forma estatal, dizendo para vocês que trabalham com saúde pública, eu dou X. Para investimentos tais e quais, eu dou Y. Um tal de Tarcísio, que governa um estado muito reacionário do Brasil, esse sujeito ontem deliberou que ele quer dar quase 1 bilhão para a empresa que administra a privatização dos metrôs de São Paulo, só porque, coitada, ela teve déficits no tempo da pandemia. E isso, ele dá 1 bilhão. E, obviamente, para a saúde mental, ele dá migalhas. A pergunta é, por que é ele que dá? Só que eu posso andar mais ainda nessa história. Por que é ele que dá migalhas para um lado e grandes recursos para o outro? Mas por que existe esse ato de dar dinheiro? Ou seja, por que a sociedade não delibera por dizer assim, toda pessoa que mora na cidade de São Paulo precisa ir e voltar, então precisa de metrô. Então trabalhemos para construir metrô e para administrar metrô e para operar metrô. Ao mesmo tempo, todas as pessoas precisam de saúde pública, então trabalhemos nos serviços coletivos e públicos de saúde. Muito bem, poderíamos distribuir o mundo das formas pelas quais se apresentam deste modo. E a partir daí, então, nós não precisaríamos de fazer que os serviços e os bens e os produtos tivessem sempre forma monetária. No entanto, tudo tem forma monetária, forma mercadoria. E nós não precisaríamos viver assim. Então, eu estou lhes dizendo que a pergunta fundamental é por que o mundo opera sob estas formas que se apresentam? Só que para todas as pessoas, viver sob forma mercadoria é algo que não pode ser de outro modo, porque em todo o mundo, em toda a história, as pessoas viveram sob forma mercadoria. Portanto, a forma mercadoria parece eterna para nós, porque no tempo da nossa vida ela é eterna. No tempo do pai e da mãe da gente também foi eterno, porque eles não tinham dinheiro e não compraram um carrinho para nós quando éramos criança, uma bicicleta. E no tempo da nossa avó, do nosso avô, era assim. No tempo da bisavó e do bisavô era assim também. Ou seja, quem não tinha dinheiro se virava, quem tinha comprava. Então, nesta dimensão, volto aqui a dizer, temos um impasse. Qual é o impasse? A ideologia que nos constitui é eterna para nós. E a gente não sabe mudar esta ideologia. Por isso, para Althusser, a ideologia é eterna. Não é que ela eternamente se apresenta do mesmo modo, até porque a ideologia feudal é radicalmente oposta à ideologia capitalista. E a ideologia escravista é outra radicalmente oposta às duas que falei aqui agora. E tantas outras são opostas e contraditórias e distintas de tantas outras ideologias. Mas para quem vive aquela ideologia é totalmente isso. Esta dimensão tem um dado de cientificidade fundamental, que é o mesmo dado que, em algum modo, organizou uma movimentação da própria descoberta freudiana do inconsciente, da pulsão e do desejo, como sendo algo que não se move para aquele sujeito nos termos de que tenha outro desejo. O desejo é o mesmo, é eterno para a pessoa. Agora, as estratégias, as formas, os dispositivos, a própria compreensão traumática, eventualmente mnemônica desse desejo, isso sim pode ser manipulado, trabalhado, tratado e, para dizer com muitas aspas, curado. Mas jamais a cura do desejo nos termos de que a pessoa tenha outro desejo. Porque se ela tiver outro desejo, ela será outro sujeito, dado que o desejo é toda a historicidade organizadora daquele sujeito. É eterno. O desejo é eterno para o sujeito. Bem como a estrutura social
e sua ideologia, tudo isso é eterno para nós. É impossível que nós mudemos isso. E agora, senhoras e senhores, eu chego exatamente neste impasse decisivo. Se nós não mudamos o desejo, porque se mudarmos o desejo, somos extrema-direita. Poderemos dizer que a pessoa pode fazer cura gay e cura lésbica, se mudarmos o desejo. Está aí à disposição de qualquer pessoa, e isto nos repugna. Bem, se nós não mudamos o desejo, mudamos exatamente a aceitação do desejo, os dispositivos do desejo, a articulação do desejo, as razões do desejo. Podemos até esclarecer, mas não o desejo. Também vem a mesma dimensão para o plano social. Vivemos e morremos operando a forma mercadoria. Vivemos e morremos sendo cidadãos de Estado e, portanto, sendo constituídos como sujeitos políticos dos Estados que nos organizam e que nos constituem. Tudo isso, para nós, são dados coercitivos. E agora vem a dimensão, eu diria, miraculosa, que exatamente é o alto da reflexão e, ao mesmo tempo, a fissura mais desgraçada que existe na vida de quem se põe a pensar a transformação social. E, eventualmente, me permitam dizer aqui, nesta espécie de amistosidade que me liga a vocês, e certamente, talvez aqui eu possa dizer, pelo sorriso de vocês, também liga vocês a mim, se nós nos pomos aqui como sujeitos que têm uma expectativa de transformação do mundo, então, sujeitos revolucionários, agora vem a grande questão e o impasse decisivo, e a grande contradição. Toda aquela, ou todo aquele que se apresentam e que sonham e que buscam agir como indivíduos, que se apresentam socialmente, então, como sujeitos sociais revolucionários, todo sujeito revolucionário é constituído totalmente sob formas sociais capitalistas, não revolucionárias. Portanto, a dimensão, eu diria, da desgraça pela qual se apresenta o pensamento crítico e a ação crítica é uma dimensão pela qual aquele ou aquela que se põe em movimento, e alguém dirá, mas não é um indivíduo que faz o movimento de transformação social, são as massas e é o coletivo, são as classes, dá na mesma. Porque, neste caso aqui, este sujeito individual que se põe a querer fazer crítica do mundo e transformar o mundo, ou então, esta classe, este grupo, que se põe a querer fazer crítica do mundo e a transformar o mundo, este sujeito e esta classe, este grupo ampliado, este sujeito aqui com todo o respeito coletivo, que se põe a transformar o mundo, este sujeito individual e este sujeito coletivo são todos eles constituídos sob as formas do capital. Porque a classe trabalhadora não é constituída sob os dísticos do socialismo. A classe trabalhadora é exatamente um produto das condições do capital. Porque ninguém quis ser classe trabalhadora. A classe trabalhadora é quase que um resíduo necessário de uma articulação das determinações sociais da exploração do trabalho mediante forma assalariada, ou seja, mediante a mercadoria. Advém da subsunção real do trabalho ao capital. Se a máquina sabe fazer tudo e só me resta energia genérica a ser despendida para ser paga com tempo de trabalho genérico também, eu deverei vender força de trabalho. Então, a classe trabalhadora é classe trabalhadora não porque quis ser classe trabalhadora, mas porque só lhe resta isso. E isto advém das condições das formas sociais do capital. Ou seja, este sujeito revolucionário é todo constituído sob formas sociais não revolucionárias. Só que agora, senhoras e senhores, estou aqui anunciando que há um problema, então, decisivo nesta própria estruturação da nossa vida, porque nós falamos português e o outro fala espanhol e poderíamos dizer, se um dia acabarem as classes dos estados, acaba a fronteira. Então, o paraguaio fala português. É o sonho desta desgraça de fantasia psicanalítica de dizer, todo mundo falará a mesma língua. Ou então, uma vez eu fui fazer uma conferência num congresso que tinha 7.000 pessoas para me escutar, escutar algumas pessoas. Uma pessoa que estava do meu lado, que também, por um acaso, infelizmente, tive que aguentar no voo inteiro, ia de São Paulo para esse lugar, estava lá eu falando, a pessoa estava na mesa, e então, uma hora eu fiz a conferência, lá, vem as perguntas, aí essa pessoa do meu lado diz assim no meu ouvido, quando alguém fez uma pergunta, nossa, ele fala com sotaque, né? Enfim, ele falava com um sotaque daquele estado onde eu estava fazendo a pergunta.
e aquilo me deu a impressão muito incidente de que ele queria dizer que paulistas não têm sotaque. Enfim, quem tem sotaque são pessoas de outros estados, porque a pessoa falava com sotaque, mas ele não dizia, ele achava que ele falava a língua natural do mundo. Então, a pretensão de que, se um dia as pessoas forem inteligentes, estudarem na USP, forem leitoras de Lacan, elas dirão Lacan, enfim, e Freud, como on dit en français. Vejamos nós, essas pretensões de que o mundo falará a nossa língua, ou eventualmente pode virar aqui ao contrário, que Paraguai, Argentina, Uruguai, até a Venezuela e México digam assim, somente aquele desgraçado país fala português, nós somos 5 vezes mais presentes em termos de pessoas do que aquele país, nós somos 800 milhões, eles são 200, um dia eles falam espanhol, foi o sonho da Espanha há 600 anos, e de vez em quando quase a Espanha consegue, e por um século e tanto depois de morrer Dom Sebastião, ela conseguiu dominar Portugal mesmo, ou seja, as pessoas têm essas ilusões. Agora, os únicos que conseguem são Inglaterra e Estados Unidos, porque o capital está lá. Então, eles fazem com que nós digamos mindset, reset e outras coisas mais. Então, estou dizendo às senhoras e aos senhores que alguns conseguem mesmo. O Brasil não consegue fazer isso muito com o Paraguai, nem o Paraguai com o Brasil, mas os Estados Unidos fazem com os dois. Porque, certamente, um coach quântico de psicologia do Paraguai, em Assunção, também fala mindset. E ora, inclusive para as senhoras e para os senhores, dando risada, enquanto as senhoras e os senhores estão aqui num sábado de manhã, escutando o Alisson Mascaro. Ele está dando um curso de mindset quântico de coach para resetar a vida de alguém, enfim, e terá dinheiro, a pessoa ganhará dinheiro no ano de 2024. Observem quanta coisa ele não dá para a pessoa, enquanto vocês estão escutando quase que a impossibilidade da transformação social a partir da fala que eu estou fazendo aqui para a transformação social. Enfim, enquanto eu ponho pedras no caminho, ele só tira as pedras e dá soluções. Pois bem, quem conseguiu, de fato, dominar o mundo em termos de linguagem são os Estados Unidos, e foi a Inglaterra. Então, isto me revela, de fato, formas da sociabilidade se impõem a nós. E se nós sonhamos com outras formas de sociabilidade, nós somos aqueles que sonhamos, aquelas que sonhamos e lutamos para isso, mas, via de regra, sonhamos e lutamos a partir dos dispositivos, das estruturas das formas sociais que nos constituíram. Então, alguns dizem assim, um dia o Sul domina o Norte, um dia os países que foram colonizados e explorados pelo imperialismo, invertem o jogo. Observemos nós que toda a estrutura do que é o pensamento nosso sobre o futuro é o nosso presente. Estabelecido aqui enquanto um sonho, uma fantasia da, eu diria, ponderação da balança para o outro lado. Mas nunca ninguém diz assim, por que tem essa balança? Porque ao norte, ao sul. Estas dimensões, eu volto a dizer, são para nós constituintes, são coerções fundamentais. Nós não entendemos estas coerções como históricas, porque para nós elas são o todo da nossa Constituição. Não adianta dizermos nós que no passado se vivia a sexualidade de outro modo, não adianta dizer que na Grécia, Safo, na ilha de Lesbos, tinha uma forma de apreensão erótica e de dispositivo erótico outro, porque ilha de Lesbos, Grécia, parece alguma coisa que para nós é um desenho no mapa, e eventualmente uma circunstância como tal, ou então, quando alguém falar de Safo de Lesbos, alguém lembrará de um filme que ele viu, de um seriado, no qual havia muitas mulheres morando numa ilha. Enfim, é sempre uma fantasia do século XX ou XXI que organiza retrospectivamente o que foi o passado. A gente, na verdade, olha para o passado com os olhos do presente. Então, a gente nunca escapa daquele que é o todo, que é o eterno da ideologia que nos constitui, ainda quando alguém apresenta outra ideologia. Alguém dirá assim, a Safo podia ser poeta porque ela era rica. Vejam, para nós, tudo aquilo que dá o gozo, eventualmente estético do presente, que, portanto, parece um dístico de riqueza. Eu posso ler poesia, não ficar trabalhando no call center para pagar boletos bancários. Eu poderei fazer poesia se eu for rico. Essa dimensão a gente arrasta para o passado, porque formas de riqueza para nós são eternas. A forma mercadoria é eterna, e Marx descobriu que a forma mercadoria é específica do capitalismo. Então vai aqui um movimento pelo qual a ciência, para ser ciência, então ela será ciência quando for crítica a todo este dado, mas exatamente isso, para que a ciência se o faça como ciência
e seja crítica, esta ciência, ela precisa compreender uma historicidade. Primeiro problema, os sujeitos que fazem a ciência são históricos, mas não entendem ideologicamente esta historicidade. Portanto, creem numa certa eternidade daquilo que é a vida vivida sob as formas que organizam, constituem sua própria reprodução social. Então, já é uma dificuldade enorme, porque a maioria das pessoas rejeita uma ciência que compreenda a historicidade. E Althusser disse que isso é fundamental, isto é o por Marx de Althusser. Althusser insiste com o fato de que o marxismo é a descoberta de um continente, é o continente história. O que para nós parece eterno é histórico. Bem como Freud é o descobridor do outro continente, que é o continente inconsciente. Sendo que para todas e todos nós, em todos os tempos, parece que a nossa vida é eternamente o nosso consciente. Porque se aquilo que nós não pensamos, nem nós entendemos, é dado como existente, nós não vemos, nem entendemos, ele não existe. Portanto, para nós, tudo que nos organiza é o consciente. É tão difícil acessar cientificamente esta dimensão do inconsciente, quanto é a mesma dificuldade acessar a historicidade do que se nos apresenta como eterno. É a mesma dimensão. E é por isso que toda a história do capitalismo, contra a psicanálise e contra o marxismo, lança a mão dos mesmos dispositivos de contraposição. E quais são? Este sujeito que tem uma historicidade, eu estou dizendo o sujeito aqui do inconsciente, portanto tem uma historicidade no inconsciente, portanto tem um eterno histórico desse sujeito, eterno porque para ele é eterno, mas é somente histórico. O sujeito não tem mais que 100 anos e exatamente ele tem uma história desde a gestação até a primeira infância, até a adolescência e adulto. Esse sujeito que tem uma historicidade, ao invés dele buscar um dispositivo de compreensão daquilo que é de fato difícil de ser acessado, que eventualmente apenas mediante um balanço muito grande da vida, ou mediante um inesperado se pode abrir, que é o inconsciente, muito mais fácil é dar remédio. Portanto, um tratamento psiquiátrico é muito mais rápido, porque o tratamento psiquiátrico opera o presente pelo presente. Ele tem um tal sofrimento, ele tem uma tal disfunção, tal remédio é comprovado que resolve tal problema. E este comprovado aqui vem também muitas aspas nesta palavra. Então, o que estou lhes dizendo é que as pessoas operam nesse nível, bem como quem é alguém da medicalização, olhando para a psicanálise e, portanto, rompendo com a psicanálise, o mesmo movimento é aquele ou aquela que são de esquerda liberal em face do marxismo, que dizem assim, ao invés de fazer uma revolução com gente que não quer fazer revolução, ao invés de ficar pensando nisso, que não se apresenta para nós, é difícil, façamos políticas públicas. A política pública é tão horrível enquanto horizonte de mundo quanto é a medicalização. Só que eu sei, senhoras e senhores, vocês que operam a psicanálise, que vocês já têm dimensão de que ao dizer contra a medicalização, no ambiente crítico psicanalítico, isto é falado soa muito bem ao vosso ouvido. Só que agora, incrivelmente, ao falar contra políticas públicas, isto parece que é um risco insuportável no seu som quando se faz contra os dispositivos daquilo que organiza a sua própria constituição psicanalítica, do afazer psicanalítico. Então, o que estou dizendo é o seguinte, sabe-se falar contra a medicalização e não sabe-se falar contra as políticas públicas. É a mesma resposta, apenas para as suas respectivas esferas. Porque quando alguém diz assim, ao invés de fazer um investimento enorme para buscar acessar o inconsciente que é quase inacessível, ao invés de fazer aqui um volteio pelo qual eventualmente o ato falho me revele aquilo que eu não quero abrir, ou então que o trauma abra aquilo que por outras circunstâncias nada abriria. Ao invés de fazer tudo isso, um remédio resolve muito fácil. Ao invés de fazer a revolução, políticas públicas tratam questões decisivas de um bairro e de uma cidade. E a revolução virtualmente desgraça um país inteiro para depois construir outro. Então, o que estou lhe dizendo é que, efetivamente, nós temos volteios de altos e baixos na nossa própria forma de abertura de sujeitos para a crítica e a revolução. Porque para algumas coisas parece que aceitamos uma certa discursividade revolucionária. Para outras coisas nós não aceitamos, porque elas
mexem com alguns horizontes. Eu diria que, imediatamente, nos termos da própria política psicanalítica crítica, aceita-se a não medicalização ou a crítica à medicalização, porque quase que é uma espécie de reserva de mercado a psicanalista ou ao psicanalista. Portanto, é dizer, saiam daqui psiquiatras. Então, é quase que imediato uma coisa como tal. E as políticas públicas, por sua vez, que são a mesma coisa da medicalização apenas para o campo da política, elas não são criticadas pelo psicanalista, porque, via de regra, elas habilitam, inclusive, o conforto burguês do psicanalista. Porque no sonho da fantasia burguesa mais impressionante da esquerda liberal seria fazer com que a psicanálise fosse incorporada ao SUS como um direito. Portanto, o espaço de emprego para o psicanalista seria um espaço magnífico. E se nós lutarmos ainda contra as OS, organizações sociais, existe uma fantasia ainda melhor de que dá para fazer concurso de psicanalista no Estado e será estável por 35 anos. Tudo bem, aí então a pessoa luta contra o neoliberalismo e as OS, porque o desejo mais impressionante é: não serei contratado por uma OS de psicanalistas que prestará serviço no SUS. Eu serei concursada do Estado, concursado do Estado. Ou seja, aquilo que, de um lado, é uma potência crítica contra a medicalização, do outro lado, é o desejo de políticas públicas. Então, senhoras e senhores, aqui vem problemas decisivos, porque também, de outra maneira, eu posso inverter o jogo e dizer assim: uma certa franja muito improvável da leitura crítica da política das instituições do direito, com Marx, Pachucanes e outros mais, descobriu que lutar por um bom Estado é a quadratura do círculo. Lutar pela reforma do Estado é outra quadratura do círculo, não existe. Lutar por políticas públicas não é luta socialista. É aquilo que Engels e Kautsky chamavam de socialismo jurídico. Eu tenho, inclusive, o texto de orelha do livro Socialismo Jurídico de Engels e Kautsky, aqui em português da Boitempo, é escrito por mim. É uma ilusão de reformismo. Muito bem. E esta pessoa que até consegue compreender que não é política pública que resolve o mundo, é a revolução, eventualmente vai dizer assim: e eu gostaria de ser acolhido terapeuticamente, porque eu estou fazendo a revolução e eu não aguento simplesmente este rigor de um tratamento analítico que vai me investigar desde o passado a ponto de eu descobrir as causas estruturantes da minha força e da minha fraqueza, e eu não quero me destruir para tanto. Eu só queria que o mundo me desse amor e carinho, porque aí eu faço a revolução. Quanta gente que eventualmente pode ter um ímpeto revolucionário enorme, considera que a psicanálise é simplesmente um enxugar gelo. E, portanto, dirá assim: se eu fizer a revolução, é tarja preta para todo mundo, que aí todo mundo fica feliz e revolucionário. Ou seja, a pessoa também não consegue ver outra dimensão. E isto ofende, eu diria quase que imediatamente, o senso de quem opera psicanaliticamente de modo crítico, porque dirá: nossa, essa pessoa até faz tanta coisa boa no nível da luta política geral e não entende o que eu estou fazendo aqui, não entende, não dá valor para essa minha dimensão, está achando que o mundo se resolve com medicalização ou com terapias as mais imediatas. Como isso? Da mesma maneira que o psicanalista ou a psicanalista não entende que, ao buscar um rigor no tratamento do sujeito analisado, isso não pode ser uma política pública. Isso não pode ser par primo de uma política pública. Só pode ser par da revolução. Então, observemos nós que são muitas dimensões que, ao fazer uma espécie de sistema, de complexo, nos revela que dificilmente um sujeito revolucionário alcança uma posição crítica para todas as dimensões decisivas de um agir revolucionário. Então, dizendo em outros termos, é aquele que se põe a fazer a revolução política e econômica e é machista. É aquela que se põe a fazer uma luta revolucionária e antipatriarcal e não dá atenção muito especial às questões raciais. É aquele ou aquela que lutam uma dimensão de classe e raça e não tem tanto afeto ou tanta ligação com a questão dos afetos trans. Ou seja, nós somos um plexo que vai se abrindo a partir de nossa historicidade e de algumas
aí sim, alguns eventos, alguns acontecimentos da nossa historicidade subjetiva, individual, mas isso não faz com que haja um rigor de coerência nesse sujeito revolucionário. O que há, esta é a proposta que eu tenho em muitos dos meus livros, Estado de Forma Política é um desses livros. O que há nas formas de sociabilidade não é, eu digo isso em Estado de Forma Política, não é uma coerência das formas, nem da contraposição às formas. As formas são do capital. Mas quem luta contra essas formas, tanto as formas como se apresentam, e os sujeitos que se põem contra as formas, em ambos os casos não há forma como coerência. O que há é conjunto de formas sociais como coesão. Eu quero aqui expor esses termos às senhoras e aos senhores. Nós somos sujeitos ditos revolucionários contra as formas sociais dadas, e a nossa subjetividade não é coerente, a nossa subjetividade é coesa. O que quer dizer coesa? Para algumas coisas, a gente se agrupa e emenda a vida e faz o que dá para fazer. Ou seja, as lutas revolucionárias, via de regra, eu falo isso muito para os meus orientandos e as minhas orientandas. Isso é uma fala que eu faço, em geral, internamente, não é a fala minha de intelectual público, enfim, em conferências, aulas, entrevistas. Mas para as minhas orientandas e meus orientandos, eu digo, via de regra, o sujeito que se põe a lutar contra o mundo, e mesmo os sujeitos que não se põem a lutar contra o mundo, então, que se conformam às formas sociais dadas, esses que se conformam e os que não se conformam, todos nós, agora eu falo dos sujeitos que querem mudar o mundo, a nossa forma pela qual nos organizamos contra as formas dadas, via de regra, é a palavra que eu uso para as minhas orientandas e meus orientandos, é uma gambiarra o que fazemos na vida. É só isso. Porque somos contra as estruturas sociais, tendo sido formados e formadas por essas estruturas sociais. Para algumas coisas, vislumbramos a impossibilidade de continuar sob essas formas. Para outras, não. Desejo, pulsão, fantasia, nos organizam para as mesmas formas. Só que para umas lateralidades não, e eventualmente a lateralidade que lutamos em favor dela nos faz depois desmoronar aquilo que é a nossa própria fantasia. Mas eventualmente a gente começa daqui, na hora que vai chegar a fantasia desmoronada, nós não queremos. Por isso muita gente começa um processo revolucionário, muita gente começa a falar de revolução, e em algum momento, por causa de alguma coisa que nós nem entendemos, essa pessoa simplesmente se afasta radicalmente do caminho pelo qual começou. É porque, de fato, na gambiarra da vida dessa pessoa, abriu-se aqui um espaço. E para isso ele vai. Só que para o outro lado não vai. Ou seja, posso eu falar contra a medicalização? Posso, porque por um acaso na minha vida passei ao largo de medicalização. Nunca, dirá a pessoa, nunca fui drogadicto, nunca fui dado a tarja preta, etc e tal. Ritalina para mim não faz não me interpela de modo especial, posso falar contra isso. Tá, e contra as políticas do Estado de esquerda, que eventualmente seriam a minha luta. Isto é, a minha fantasia da empregabilidade boa e de que eu seria um bom psicanalista de esquerda, mas como Freud, de algum modo, esteve no seu consultório, sentado numa poltrona de couro. E eu perderei a poltrona de couro. Isso dói para muita gente. Ah, eu sou um psicanalista de esquerda. Ok, muito bem. Sou contra a medicalização, sou a favor de um investimento sério na própria abertura dos dispositivos do inconsciente, daquele que é o analisado. Ok. No entanto, dirá essa pessoa, eu não gosto de questões como estas da psicanálise popular, porque para mim sou eu e o paciente. Então, um punhado de gente junto para mim, uma coisa indefensável. Ou seja, existe um resguardo da subjetividade, do oculto, daquilo que é o privilégio daquela pessoa, que fala muito diretamente com a fantasia, com o desejo daquilo que é o especial. Enfim, de tal modo que o inconsciente, o desejo, a repressão, o trauma, são tão dolorosos e tão especiais na vida de uma pessoa que ele não pode suportar que os outros falem disso, porque vai que numa hora nessa roda, mais ou menos é aquela fantasia juvenil de pessoas de 10 anos de idade ou 15, rodando uma garrafinha, parou para você, agora é a hora da verdade, você vai ter que falar também
todas as suas histórias. Então, um psicanalista popular, se começa a ouvir os outros, com os outros falando em conjunto, vai que uma hora os outros virem para ele e falar, agora, doutor, é o senhor que fala e conte para nós seus desejos, seus traumas, enfim, insuportável para as pessoas imaginaristas, porque ele não vai, ainda que de esquerda seja revolucionário, ele ainda acha que a revolução será, nos termos da psicanálise, ter muito psicanalista para tratar individualmente um a um, e nunca uma psicanálise coletiva, ou seja, ele jamais fará a revolução, porque não haverá quantidade de psicanalistas suficientes para tratar 100% dos seres humanos um a um, sob forma burguesa. Reich já tinha percebido isso fazia muito tempo, então não dá para manter essa fantasia. Ah, mas se a gente se esforçar, a gente dorme 3 horas por noite e a gente sai atendendo gente. Gente, muito melhor seria dormir 8 horas por noite e fazer uma espécie de psicanálise popular e poder ir para casa ainda e dormir, e fazer uma boa comida, etc. e tal. Então não tem essa ilusão masoquista de que nunca dormirão para que atendam o mundo. Lenin, eu falo porque é a minha área, eu dou isto para os meus alunos. Lenin era um homem de esquerda, muito dado a querer mudar o mundo. Portanto, advogado como era na Rússia, ele foi advogado trabalhista, ficou 3 anos advogando, tentou advogar muito em favor dos pobres trabalhadores, muito, dia inteiro trabalhando, noite inteira. Ele fez uma conta, depois de 3 anos de advogado. Se eu trabalhar muito, sem parar e dormir 3 horas por noite, ao cabo de uma vida, mais ou menos, eu devo conseguir ganhar 2.000 processos judiciais. Olha que 2.000 processos é muito. Naquele tempo, inclusive, em que um processo demorava muito, a pessoa escrevia à mão, é demais. Eu salvarei parcialmente a vida de 2.000 trabalhadores, se eu trabalhar a vida inteira. Ele fez uma conta. Se eu fizer a revolução, eu salvo 50 milhões de pessoas. Então, senhoras e senhores, estão aqui dispositivos para nós fundamentais. Não adianta eu pensar numa psicanálise, eu com o mundo, fazendo a minha parte bonitinho, colibri, apagando incêndio, sendo que tem que perguntar quem botou fogo na floresta, e não o que eu faço como colibri. Essa é a dimensão decisiva. Isto, no entanto, é uma gambiarra, porque o sujeito que se abre para isto se fecha naquilo. O sujeito que tem uma dimensão crítica para a ciência em um certo dado não tem para outro. Então nós somos efetivamente este complexo que faz com que a posição de um sujeito revolucionário seja amplamente contraditória. E agora vem uma inferência a partir daqui. Esta contradição, então, não deve ser julgada mediante um juízo moral, e é exatamente isso que eu rejeito e quero também aqui anunciar a todas e todos. Não adianta exigir coerência dos sujeitos que só têm para apresentar para o mundo coesão quando apresentam. Porque nenhum ser humano foi constituído fora das formas do capital. Todos foram constituídos historicamente e todos creem que essa constituição ideológica é eterna. Romper com isto jamais é um rompimento, eu diria, teorético, idealista, abstrato, linear. Romper com isto é romper com a própria experiência material existencial. Porque eu falo aqui às senhoras e aos senhores, falo eu como professor da USP, e as senhoras e os senhores provavelmente são universitários, passaram pela universidade, viveram o ambiente da universidade. Pois bem, materialmente nós temos experiência de que acessar conhecimentos e até ter caras e bocas de inteligente intelectual de esquerda, isso para nós só foi possível a partir de condições materiais que nos levaram lá. Alguém vai dizer, mas eu sou pobre e eu entrei na universidade com muito esforço e sacrifício. Sim, 98% dos demais pobres, enquanto vocês fizeram faculdade e estudaram assuntos psi, e saíram meio-dia da aula e foram almoçar no Bandejas da USP, reclamando da desgraça que era a comida do bandejão, 98% dos demais pobres do mundo só trabalharam. E vocês puderam ouvir as belas virtudes da Melanie Klein. Enfim, então, senhoras e senhores, há aqui espaços que nós não queremos perder, porque o que nos permitiu pensar de modo muito afetuoso, crítico, a respeito da formação da criança com a Melanie Klein, com o Winnicott, etc. e tal, foi tempo que nós não precisamos ter para trabalhar. Graças a isso, nós sabemos falar a palavra Winnicott. E, inclusive, os senhores já devem ter tido um professor pedante que falou Winnicott conforme a pronúncia da Inglaterra, de Londres. Enfim, só para dizer que a pronúncia de vocês não é um inglês tão bom, é o inglês do Texas.
Bem, então, o que estou dizendo é que quando pensarmos nós, que todas as demais pessoas também poderão ter acesso a ouvir falar a respeito de Lacan, nós perdemos o encanto constitutivo nosso. Porque nós é que sabemos sobre Lacan, não eles. E agora o povo saberá de Lacan, agora qualquer um será lacaniano, agora qualquer um será tratado, será psicanalista. Ou seja, existem elementos que fazem com que a experiência material da classe média revolucionária, em algum momento, pare naquela circunstância e diga, daqui eu não saio. Alguém dirá, então isto é a classe média, em favor dela, passamos a moral do povo. É a mesma. Agora a tragédia é pior. Porque alguém dirá assim, eu sou de classe média, eu estou aqui com o meu livro do Lacan, com o Seminário 17, eu estou lendo, tomando um café vegano, tudo que é o padrão que se pode esperar de um psicanalista de esquerda revolucionário. De esquerda liberal revolucionária, a estética é a mesma. A estética hipster dominou de modo avassalador, revolucionário, e por isso é uma tragédia a revolução, ela não sai. Mas, bem, então, é porque estamos apostando errado. O pobre é que faz a revolução. Senhoras e senhores, o pobre não quer livro do Lacan, o pobre não quer os escritos do Lacan, o pobre não quer nada disso também, e alguém vai dizer, exatamente, ele não quer café gourmet, ele quer, sei lá, a Coca-Cola de borbulha. Senhoras e senhores, a dimensão decisiva é que também o pobre não quer a pobreza, porque ninguém sob o capitalismo sonha ser explorado por estas formas, sonha ser o explorador sob essas formas. Então, tanto a classe média não sai do capitalismo, quanto o pobre. É uma questão decisiva. O próprio Reich, inclusive, para falar aqui de um dos pais fundadores da psicanálise popular, o próprio Reich percebeu isso. A classe média de esquerda e os partidos comunistas olhavam para o povo e diziam, o povo quer a revolução. O povo não quer a revolução. Tanto quanto a classe média não quer a revolução. E agora eu direi mais, tanto quanto os que se põem e as que se põem em termos revolucionários também não querem a revolução. Só que a causa disso não é moral. Se nós estivermos aqui num dispositivo moral, a gente não sai do lugar, a gente enxuga gelo. A causa disso é material. E qual é a causa material? Sujeitos que se põem a fazer a revolução são sujeitos constituídos pela forma do capital. Isso para nós é um dado material inegável. Alguém dirá, como é que eu saberia sobre Lacan se não fosse ser um universitário? É uma verdade. As formas pelas quais nós chegamos ao Lacan são essas. Eu, quando dou aula sobre Althusser e ideologia, como é que alguém escuta a minha aula? Via de regra, é porque tem aula comigo. E para ter aula comigo, eu sempre conto isso. Para ter aula comigo na USP, primeiro o sujeito tem que saber, no ensino médio, que PV é igual a NRT, passar na FUVEST, esquecer ato contínuo isso, e depois ter aula comigo. Em algum momento, eu fiz uma pergunta para alunos de 4º ano de humanas, que estavam lá na minha aula de teorias críticas há uns meses. Eu perguntei, o que é equação de segundo grau? 70% esqueceu. Porque eu estou falando para humanas, que são vocês aí, tal. Eventualmente, na poli, isto se saberia, mas aí as pessoas esqueceriam o que é história, o que é geografia, cada qual esquece o que quer. Bem, o fato é o seguinte, esta pessoa, para ouvir de Lacan, Althusser e ideologia, ela tem uma historicidade que fez com que ela fizesse cursinho, ensino médio num colégio bom, qualquer coisa dessa. Isto, então, me revela que outra forma eu não poderia imaginar que surgiria. Alguém pobre, muito pobre, desgraçado, que sabe o que é a pobreza e que então leu Marx no original e que, portanto, fez uma filologia do Capital em face do Grundrisse e aí fizesse revolução. Isso não acontece. Ao invés de fazer discurso moral, eu preciso fazer uma materialidade de compreensão do sujeito para a revolução. E que materialidade é esta? Esta sociabilidade capitalista, isto eu falo num livro que é Althusser e Materialismo Aleatório. Esta sociabilidade capitalista, ela se reproduz, não de modo, volto a falar, coerente, mas de modo coeso, é só isso. Então o capitalismo não é uma reprodução total nos termos de que é uma reprodução total, mas não totalmente funcional. Então o capitalismo não é perfeito no sentido de que sempre a classe capitalista faz o melhor para a acumulação. O capitalismo é coeso. Há classes burguesas em disputa, há pobres lutando contra classes burguesas, há trabalhadores lutando e muitas vezes, na maioria das vezes, não lutando contra a classe burguesa, e esse processo é todo um processo de coesão. Qual é o corolário disso?
esta sociabilidade coesa, ela é contraditória e ela porta a crise. Aí também tem um livro meu que se chama Crise e Golpe, no qual eu vou discutir por que o capitalismo sempre porta a crise, não de vez em quando só. Se o capitalismo porta a crise, o capitalismo é sempre uma reprodução que tem zonas de gambiarra. A gambiarra não é só de nós sujeitos. A reprodução do capital é assim. Então, para dominar o petróleo do Brasil, os Estados Unidos e a burguesia do Brasil tiram a Dilma. Ao tirar a Dilma, certos setores da fração burguesa que tinham negócios com a Dilma, por exemplo, esse povo que era dono de faculdade, que vivia de ProUni e Fies. Essa gente, batendo palma para o golpe, perdeu aluno na faculdade. E hoje, a faculdade privada tem 1/10 dos alunos que havia naquele tempo. E o burguês do petróleo dá risada, porque ele está ganhando muito. Então, o capitalismo ele não é um sistema pelo qual se diga assim, todos os burgueses ganharão o mesmo. Não tem uma central de inteligência do capital. É um dispositivo de reprodução social. E a partir daí, então, que eu estou dizendo, é que a crise gera a partir das circunstâncias mais variáveis. E, por causa disso, alguns sujeitos que nasceram sob as mesmas normas sociais dos outros, de vez em quando a crise social ou a crise subjetiva, individual, estas crises batem nessa pessoa e tocam essa pessoa de modo distinto, que leva alguém a ser revolucionário. Eventualmente é a crise social, a crise dela própria, mas quanta gente com crise pessoal jamais foi revolucionária. A pessoa, via de regra, numa crise, vai para a igreja, ao invés de fazer revolução. Então, o que estou dizendo é que são muitos os dispositivos e as circunstâncias e os eventos, mas as formas são sempre as mesmas. Isso, para mim, é o decisivo. Nós operamos a partir destas formas. E, por causa disso, ao invés de fazermos o discurso moralista, no capitalismo nenhum sujeito é plenamente revolucionário, porque isso seria o discurso moralista, e é uma verdade. Se eu passar a régua da contradição em 100% das pessoas, todas têm falta. A todas falta algo, a todas falta uma coragem, a todas falta um impulso, a todas falta, em um certo dia, sair da sua cadeira confortável e fazer alguma coisa lá na periferia. E a todo o povo também falta, porque o povo já votou no Maluf, o povo já votou no Adhemar de Barros, o povo votou no Jânio Quadros, o povo votou no Collor, o povo votou em qualquer coisa, enfim, no Bolsonaro, no Milei, enfim, e outras figuras mais. Então, eu estou aqui dizendo que o discurso não é moralista, o discurso, muito pelo contrário, é o entendimento de quais são as materialidades da falha, que é o que eu digo no livro Auto-Sério e Materialismo Aleatório. Como é que, eventualmente, contingencialmente, aleatoriamente, coisas se apresentam que possibilitariam ser usadas como alavancas de transformação social. Esta dimensão, volto a dizer aqui, para mim é decisiva e é fundamental, porque esta dimensão me revela um dado necessário, que é a esperança de que acontecimentos, estruturas, sujeitos, eventualmente dores, aberturas ideológicas, elas podem tocar alguns sujeitos de modos específicos. Então, senhoras e senhores, efetivamente o que estou aqui anunciando é a ideia, é a dimensão de que nós possamos tentar encontrar nestes sujeitos que se apresentam como tal e nas circunstâncias como tais, potenciais, que não são necessariamente aqueles que são, eu diria, coerentemente revolucionários. O que estou dizendo com isto? Não é apenas aquele horizonte, não é apenas aquele dado de uma certa logicidade do capital da classe trabalhadora. Então agora eu faço a última inferência desta minha fala, desta minha conferência na manhã de hoje. É preciso riscar do mapa a ideia de que a classe trabalhadora per se, de por si só, é revolucionária. É preciso riscar do mapa a ideia de consciência de classe. Eu tenho insistido muito em todos esses anos, tantas e tantos de vocês, inclusive, sei que me acompanham nesta reflexão. Nós precisamos operar efetivamente a dimensão daquilo que organiza a sociabilidade capitalista como ideologia e ideologia como inconsciente. É por isso que psicanálise e marxismo são
os dois plexos centrais para a crítica social do nosso tempo. Por quê? Porque toda vez que operamos o consciente, nós sempre encontramos a quadratura do círculo. 100% das pessoas que nasceram sob o capitalismo operam a forma do capitalismo. E o seu consciente é a conta do 1 mais 1 é igual a 2. E pelo consciente, ninguém quer fazer revolução. As pessoas querem ter aumento salarial. O Lula é o mestre da consciência. É isso. Fazendo a conta, se eu não mexer contra o capitalismo e se eu conseguir uma rebarba aqui ou lá, o salário mínimo de 1.350 passa para 1.473. E só esses R$ 123 a mais já habilitou alguém a comprar remédio. Um remédio ao menos. Pois bem, este mestre da consciência encontra 100% das pessoas que também operam no mesmo nível de consciência. Aquele emprego, eu trabalho nele e ganho X. No outro eu ganho Y, mas ele me dá vale-refeição, eu não preciso deslocar-me tanto. O Y é menor que o X, mas está valendo. É uma conta de consciência. Todo mundo na universidade é antimarxista. Se eu for marxista, eu não ganho bolsa CAPES. É uma conta de consciência. 97% das pessoas que eu vejo dizem que o marxismo é ultrapassado, legal, são as novas narrativas. É isso aí. Novas narrativas, eu não sei, cada ramo do conhecimento dá um nome que queira dar para uma espécie de esquerda antimarxista. Enfim, Foucault é o que é o legal, Marx não é. É isso. Enfim, isso é uma bandeira unificadora de todo mundo. Enfim, Foucault é o que é o legal, Althusser não é. Sei lá, coisas assim. Bem, então, eu estou aqui insistindo com a ideia de que quando operamos o consciente, o resultado é isso. A classe trabalhadora não sai do lugar, a classe média não sai do lugar, os revolucionários, se usarem consciência, fazem reforma, esses são os partidos comunistas oficiais. Se olharmos bem as circunstâncias, a expressão mais desgraçada da consciência é correlação de forças. Se a gente pensar bem, a gente não tem correlação de forças. Se a gente olhar bem para quem a gente não sai do lugar. Muito bem. Então eu diria que esta forma de ver o mundo é típica do marxismo desde a Segunda Internacional até o marxismo ocidental. É sempre reforma, é sempre correlação de forças, que é sempre para nós desfavorável. Então esse discurso médio estatalista é um discurso horrível, porque ele não nos dá a dimensão de uma abertura potencial. Vejamos nós o que Pachucanes sofreu na própria União Soviética, o que a psicanálise, a partir do momento, sofreu na própria União Soviética. É o discurso estatalista, o mundo é este, essa é a realidade, é a minha correlação de forças. Melhor fazer isso do que não fazer nada. Ou seja, esse mundo é efetivamente um mundo difícil, nos termos de que a consciência, quando se põe como tal, a gente não sai do lugar. E, pelo contrário, e a mesma coisa na psicanálise, porque a tomarmos bem o certo freudismo, inclusive o último Freud, bastante mais pessimista com o mundo, o que nos resta é enxugar gelo de indivíduos. É isso aí, fazer da psicanálise um instrumento político para uma certa leitura tradicional do freudismo não é o que se deva fazer. Enfim, é um certo sentido de indiferença política fundador de uma certa postura política da psicanálise. Claro, isso não é toda a psicanálise, isso é uma forma de ler, porque contra ela existe toda uma outra leitura da psicanálise, mas reconheçamos nós que, via de regra, a psicanalista e o psicanalista, tomados em maioria desde Freud até hoje, são elementos antirrevolucionários. É preciso reconhecer que a atitude revolucionária em psicanálise é quase exceção, em termos quantitativos. Sim. E claro, vocês são meus amigos e minhas amigas e meus companheiros e companheiras. Eu gosto de vocês, eu não tomaria café com esta burguesia psicanalítica que anda por aí discutindo pequenas firulas do cotidiano. Mas eu tenho que saber fazer conta de matemática para dizer que a gente é muito pouco e essa gente é a maioria. Enfim, que a psicanálise antimarxista praticamente é dominante no mundo. Que na década de 70 até hoje, novas leituras psicanalíticas são todas elas, via de regra, antimarxistas, tirando as nossas. Então, efetivamente, estou dizendo é que existe uma dificuldade enorme em lidarmos nesses termos. Porque, de um lado, estamos fazendo a consciência de classe, que não existe nesses termos. Não é assim que se dá. Do outro lado, estamos fazendo a presunção
de um sujeito psicanalítico que, com a análise, fará uma espécie de reconexão necessária de si com as formas sociais dadas. Portanto, não escapará do ambiente da família monogâmica, heterossexual, padrão, ele de algum modo, se entenderá com ela, das variadas formas possíveis para esse entendimento. Pois bem, então estou dizendo que temos aqui um impasse. E qual é a possibilidade de ruptura disto? É entendermos nós que o capitalismo opera o inconsciente. Então, para mim, isso é o decisivo. É isso que Althusser nos trouxe de fundamental, claro, junto com Lacan, também, de algum modo, junto com alguma lateralidade de Foucault, não todo Foucault, mas alguma lateralidade aqui se apresenta junto, e com tantas e tantos outros mais. Isso vem depois em várias condições, inclusive de acúmulo de saberes, que vão dar, por exemplo, no próprio Zizek. Como se dá Mark Fisher, com tantos outros que vêm aqui se apresentar numa dinâmica de entendimento de que o capitalismo opera efetivamente o inconsciente e a produção do desejo. Portanto, ao operar esta dimensão, só nos resta, estrategicamente, operar também essa dimensão. Nós não podemos operar o consciente enquanto o capitalismo opera o inconsciente. Senão, nós estamos aqui com uma bandeira branca tentando ganhar de quem tem uma bomba atômica. Com, sei lá, um revólver de garrucha contra uma arma nuclear. É impossível ganhar de uma arma nuclear com uma garrucha. Estou insistindo com a ideia de que se o capitalismo opera o inconsciente, a ideologia é só o inconsciente, por isso que é histórica, é ahistórica, por isso que se apresenta como eterna, sem ser eterna, por isso que as pessoas não sabem sair da ideologia, nós devemos operar na mesma base, e mais potentemente do que a própria base capitalista. Só que isto é extremamente difícil. Como operarmos o desejo do socialismo? Como trabalharmos, eu diria inclusive psicanaliticamente, sabendo que, na prática, não há resolução da estrutura do inconsciente de um sujeito. Por que não há? Porque, no final das contas, na hora que ele resolve enxugar o seu gelo plenamente do seu histórico passado, continua o seu presente e o seu futuro. A pobreza, a miserabilidade, a impossibilidade de qualquer amplitude maior na vida de alguém não se resolve apenas na análise. É óbvio que a análise dá um encaminhamento, dá uma passagem para alguém, encaminha e reelabora os problemas. Mas metade para mais dos problemas de alguém não são simplesmente esses problemas dele consigo próprio. São problemas efetivamente de materialidade econômica. Ele continua pobre. E, portanto, em algum dia, ele verá o seu filho, depois de ter feito análise e ter resolvido a sua pobreza passada, dele com a mãe e com o pai, que o abandonaram, ele tem um problema de pobreza com um filho, que ficou doente e em 20 minutos ele chegou na beira do hospital público e o filho morreu. Ou seja, o problema continua. Claro, outros problemas, outras dimensões, mas outros eventos, outros fatos e a mesma forma social. Enquanto não resolvermos a forma social, nós mais ou menos somos aqui, aí é a desgraça do mundo, a psicanálise mais ou menos é a terapia possível. E, pasmem, ela não é a resolução estrutural de um problema do sujeito, porque a resolução estrutural de um problema do sujeito não está só no sujeito. Portanto, a melhor resolução estrutural de um problema, mantendo-se ainda outros dados estruturais do problema, o melhor da análise, por fim, é uma terapia. Porque é isso que você tem para dar, dado que esse sujeito não consegue superar o mundo das formas nas quais ele se apresenta. Então, também esses elementos para nós nos revelam a dificuldade da revolução, porque a revolução, efetivamente, para nós, é uma dimensão na qual nós podemos entregar o máximo de nós mesmos e, eventualmente, ela não vem. E, eventualmente, agora pasmem, quase que sai pior. Essa gente, coitadinha, muito errada, é óbvio, que diz assim, eu não quero analista, eu quero alguém que fale. Não alguém que fique quieto. Eu quero alguém que faça coraçãozinho para mim, que no dia de Natal mande o WhatsApp dizendo para o meu paciente querido, Feliz Natal, que 2024 seja melhor do que tudo que você sofreu em 2023. Esta pessoa, no limite, ela olha para a revolução
E aqui vai a minha preocupação enquanto um agente da revolução, pensando no nível, inclusive, das instituições do capital, como elas nos desgraçam. Imaginem que é abrir o processo revolucionário. Estou dizendo que é o mesmo de abrir o processo analítico do inconsciente e parar pela metade. O que eu estou dizendo aqui é que parar pela metade, no caso da psicanálise, parece para vocês que é parar, de fato, na 17ª sessão. Não é isso. Eu estou falando mais do que isso. É chegar ao final de um horizonte de tratamento analítico, atravessar a fantasia e acabar o tratamento. A falha da forma social constituinte do sujeito, a falha material, continua igual. Ele acaba a análise, ele continua pobre. Ele acaba a análise, ele continua numa sociedade machista. Ele ou ela continua numa sociedade machista, racista, homofóbica, transfóbica, xenofóbica, etc, etc, etc. Ela continua boliviana, trabalhando no Brás, em São Paulo, ainda que analisada bem por um coletivo psicanalítico de esquerda. Ela continua costureira no Brás e continua boliviana, com 4 filhos. Ou seja, não acaba. É um processo que começa e, eventualmente, faz com que haja uma certa exposição de abertura, mas fica suspenso. E olhem como é que é a revolução. Se o processo revolucionário abre e só fica pela metade, ou seja, não chega ao final, aquelas e aqueles que fizeram a revolução são mortos, presos, castigados. Ou seja, a revolução é quase indesejável por todas as pessoas. Porque ou se começa para acabar, ou piora a vida. Bem como a análise. Ou se começa a análise e resolve o problema do capitalismo, ou então, ser bem analisado, continuando pobre, é saber que tudo que ela passou com a sua mãe, ela boliviana do Brás, lá em La Paz, a filha dela passará com ela aqui no Brás. Ou seja, é quase que uma espécie de, eu diria, de evidência do sofrimento que não acaba. E que, eventualmente, se não tivesse essa evidência e só acreditasse que Jesus na causa salva, a terapia seria muito melhor. Porque a terapia diria, pois bem, eu vou cuidar de você, e se daqui 3 anos tua filha tiver com um problema, é só me mandar um WhatsApp que eu te mando um coração de volta. E um gatinho, naquele cafezinho que a Ana Maria está tomando aí, bonitinho, que está ótimo. Então, senhoras e senhores, eu digo, é quase impossível alguém pular para a revolução. Como é quase impossível alguém pular para a psicanálise, sendo que, inclusive, nos termos de hoje, a medicamentalização da vida responde muito mais rapidamente a tudo isso, nos termos, obviamente, absurdos e horrendos desta medicalização da vida. Mas por que alguém faria esse investimento? E por que alguém trocaria a política pública para fazer revolução? A única hipótese disso, de fato, é o despertar do desejo revolucionário. Isto só se faz como positividade, ou seja, que o gozo do socialismo seja anunciado como gozo muito maior do que o gozo do capitalismo. E para isto, as formas da esquerda liberal do século XXI são imprestáveis. A esquerda do século XXI é totalmente repressora do gozo. É a esquerda do não. Enquanto nós não operarmos o sim, nas medidas possíveis do sim, porque eu já sei que eventualmente alguém dirá, operar o sim é operar eventualmente a grosseria de passar a faca num corte sem muita fineza. Porque ao falar a revolução, é como se a gente jogasse tudo num saco só e dissesse, está tudo errado. E as pessoas tendem a não querer dizer isso. As pessoas tendem a dizer, ó, não são conquistas civilizatórias falar todes. Então, por que eu vou perder essa conquista civilizatória em troco da revolução? Infelizmente, meus senhores e senhoras, esta noção, eu diria, pujante do sim, as pessoas tendem a não querer afirmar pela beleza de tantos pequenos nãos conseguidos já no tempo neoliberal presente, neoliberal de esquerda. Não a quem fala todos, não a quem se apresenta como tal e qual. E por que a gente vai perder tudo isso? É óbvio que da nossa posição de transformação de mundo, e não oposta a essas pequenas, eu diria, migalhas civilizatórias do neoliberalismo de esquerda, é óbvio que a nossa posição não é nenhuma contra o todes. Pelo contrário, nenhuma. É incorporar esses pequenos nãos num grande sim. No entanto, prezados e prezadas, isso tem que entrar para nós como uma gota de sal na
confecção de um doce. O doce é açúcar. E vários doces, quando são feitos por confeitaria, eles têm uma gotinha de sal. É a pitadinha que dá, inclusive, um balanço gostoso para aquele produto alimentício. O que estou dizendo é que se nós operarmos simplesmente os nãos da estrutura da esquerda liberal, nós não saímos do lugar. Onde está o gostoso sim de desejar a revolução? Onde está o gostoso sim desta pulsão transformadora de mundo? Isto para nós também se faz com sujeitos que não apenas reajam, se faz com sujeitos ativos, com sujeitos que enfrentem o processo revolucionário. E isto a psicanálise tem a ensinar para a revolução. Isto se dá com a nomeação. Portanto, falar cura e falar que o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução é o primeiro passo de cura do nosso tempo histórico. Portanto, poder anunciar claramente o socialismo é poder, quem sabe, despertar o desejo nos outros. E só isso, pasmem, fará com que nós desejemos o que nós falamos sem desejar. Porque a minha tese, senhoras e senhores, é muito chocante, é a partir de Althusser, Lacan e Zizek, mas trazendo para os problemas políticos e sociais do nosso tempo, a minha tese é de que o sujeito que anuncia ideologicamente o socialismo e a revolução contra o capitalismo, esse sujeito da ideologia crítica, que pode ser a intelectual, o intelectual, a psicanalista, o psicanalista marxista, que pode ser o partido e o movimento político que se anunciam revolucionários. A minha tese é que este sujeito é totalmente constituído sob as formas do capital, então ele anuncia, arrancando de si, da gambiarra da sua vida, uma réstia da possibilidade de fala, de anúncio, tecnicamente. Se este anúncio é tão contagiante, que contagie aos outros, então serão os outros que farão o contágio para este que anunciou, ou para esta que anunciou. Porque este que anunciou tirou o socialismo da nomeação de si como um analisado, fala o inconsciente, e nunca um analisado falou inconsciente passeando pelo bosque dizendo como eu quero falar o inconsciente. Se ele fez isso, ele só falou do consciente. O inconsciente sai sofrendo por algum dispositivo, que um dia será a cura, servirá para a cura, mas sai difícil, como para nós no século XXI, nas primeiras décadas do século XXI, falar que o capitalismo é um problema e falar o socialismo é a solução, sai de nós do jeito que a gente não sabe como. Não sei por que a gente está falando isso aqui. Só que eu sei que se os outros desejarem aquilo que nós anunciamos como desejo, pasmem, é por causa dos outros que nós, então, a posteriori, desejaremos o desejo que falamos anteriormente. Porque quando eu perceber que um punhado de gente começa a falar de socialismo, que um punhado de gente começa a colocar dístico de socialismo, a simplesmente perguntar a respeito, e isso passa a não ser mais um anátema, não é mais um palavrão, as pessoas se interessam, as pessoas buscam saber a respeito disso, movimentar-se politicamente com isso, a classe trabalhadora quer mobilizar-se em termos de socialismo. Nessa hora, a nosso peito cresce, o ar ele vem para os nossos pulmões de modo mais pleno. A gente diz, tá vendo? Eu falei, vocês concordaram, e aí nós teremos o gozo de concordar com estes que nos dão energia. Ou seja, no final das contas, são as massas que fazem a revolução, pela vanguarda. E ser vanguarda não é simplesmente querer antes dos outros, porque eu ainda creio que nós não queremos. Eu ainda creio que nós somos 100% formados pelas formas do capital. Foi a gambiarra que nos permitiu entender e anunciar, e fazer algumas mobilizações em partido político, em movimento social, em coletivos de psicanalistas, em coletivo de lutadores e lutadores das instituições políticas, alguns juristas revolucionários de esquerda, quaisquer contradições em termos como essas aí que se anunciam. Pois bem, nós ainda não acreditamos, porque para acreditar é preciso que a pulsão, o desejo se ponham de modo pleno. A fantasia do socialismo
seja organizador e constituinte. Não é para ninguém nem para nós. Só que se por um acaso é o aleatório da vida, isto vai se apresentando, vai se ampliando, encontra gente, gente vem, gente reforça, um dia nós acreditamos. O Althusser lembra bem, a partir do próprio Freud, de que não é porque acreditamos que um dia a gente vai na igreja e ajoelha. O exemplo fundamental do Althusser, inclusive, sobre isso é porque alguém, desde criança, o pai, a mãe ou o responsável, levam para a igreja, ajoelham e fica vendo uma estátua. Ele começa a fazer aquilo, ele não gosta daquilo, ele faz aquilo. Anos depois, acontece um evento qualquer, ele olha para aquela estátua e ele lembra. Há quantos anos eu olho para essa estátua neste ângulo? Aquela estátua me é familiar. Parece que eu estou olhando para aquela estátua e parece que ela está sorrindo para mim hoje. É um momento de um problema. Aí diz Althusser, nesta hora, aquela pessoa acredita. Nessa hora começou a fé. A fé começou de ajoelhar. E não ao contrário, porque eu tive fé um dia depois que eu ajoelhei. É de tanto ajoelhar como prática material, isso é ser marxista. E depois levar isso para a psicanálise. É de tanto colocar meu joelho no genuflexório, que um dia, olhando para aquele cenário, eu passei a ter fé naquele cenário. É de tanto falar de socialismo, com não o joelho ajoelhado, mas o pezinho no barro, de tanto falar, e um dia, este olhar da estátua, da santa, é o povo, massa, que um dia pode ter o olho brilhando para nós quando nós falarmos, está tudo errado e vamos fazer a revolução. Se um dia essa gente do povo, no barro que a gente amassou com essa gente, o olho dessa gente brilhar, nesse dia a gente acreditou no socialismo. E se a gente acreditou, e essa gente acreditar também, neste dia começa a revolução, com um pouco mais, porque somos explorados do mundo, maioria, a revolução acontecerá. Obrigado. Alisson, muito obrigada. Obrigadíssima pela fala. Estava aqui pensando com o Luiz, né, se a gente faz uma pausinha de 10 minutos e volta para o debate. O que vocês acham? Pode ser? Perfeito. Fala, Ana, você quer falar algo antes do intervalo? Não, tá bom. Bom, então tá. Então agora são 11h04, a gente volta às 11h15. Até já, gente. Animada, hein?